Delegacia de Defesa da Mulher. Alô, Porto, bom dia para você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Que caso absurdo, né? Mais uma vez, agressão aí contra as mulheres. Agora a pergunta é, esse covarde que nós vamos mostrar aí, ele já é reincidente pelo mesmo crime? É isso, Porto, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Renê Marcelo. Bom dia você ligado com a gente aqui ao vivo no Cadeia Neles. A maioria, né, desses covardes, né, homens que acabam violentando as mulheres, batendo, em alguns casos matando as mulheres, já tem aí uma ficha extensa, uma escalada da violência, Renê. Nós estamos falando aí de um criminoso, né, tornozelado, como você já disse, que é o Felipe Leonel Vieira de Jesus. Ele foi preso em julho passado porque ele agrediu a companheira dele usando capacetes. Ele deu várias capacetadas nessa mulher. Ele foi preso na época, conseguiu aí, claro, né, um certo relaxamento da prisão com o uso da tornozeleira eletrônica. Ficou monitorado. O que aconteceu durante a madrugada é que já numa tentativa de reatar esse relacionamento, desde outubro, ele vem conversando com essa mulher. É tanto que teriam se entendido e estavam morando ainda em casas separadas. Mas a mulher, em muitos casos, Renê, confia nessa história de que o companheiro mudou, melhorou, só que não. Ela foi fazer uma comemoração, um tipo de surpresa para ele durante a madrugada, por causa do aniversário dele. E como que ele retribui a esse gesto até de amor da mulher, da sua companheira? Agredindo ela mais uma vez, espancando essa mulher, chutes, pontapés, ou seja, deixou a mulher bastante machucada de novo e ela teve que pedir socorro para a polícia e ele está preso mais uma vez, né? Tanto que a delegacia está fazendo uma série de levantamentos em relação a esse caso, porque é mais uma história, Renê, que causa uma preocupação grande, porque é, como eu disse, uma escalada da violência. A maioria das vítimas que morrem, inclusive, de feminicídio, sabe que está correndo um risco muito grande. E a gente tem, Renê, uma escalada este ano que vem aí, né, pelo menos o trabalho da polícia, das autoridades, tentar minimizar essas consequências do feminicídio, tentar estabilizar o número de casos para reduzir isso. Mas é uma tarefa difícil. Eu vou conversar com a delegada Janira Laranjeira Campos, que é a coordenadora aqui do plantão de violência doméstica, que está acompanhando esse caso, já conhece essa história, e de muitas outras mulheres também, Renê, que chegam nessas condições aqui. A gente vai falar um pouquinho dos números, porque é um desafio rotineiro, diário, da Delegacia da Mulher, do plantão e, claro, das polícias como um todo no enfrentamento dessa violência doméstica. Delegada, primeiro, obrigado por nos receber, nos atender aqui no Cadeia, para a gente falar deste assunto. E vamos rapidamente em relação a esse caso aqui, né, do Felipe. Teve uma chance, a mulher tentou reatar com ele, foi comemorar um aniversário e ele faz isso com a mulher, delegada? Bom dia. Bom, então, é mais um caso em que a mulher vítima de violência já está inserida nessa relação abusiva, com vários fatores de riscos ali presentes, como lesão corporal grave e também com a escalada, com o aumento da violência dentro desse relacionamento, né? Ela é vinculada a esse agressor em razão de um filho menor de idade, parece que também faz tratamentos especiais. Seria uma criança especial, delegada. Isso, seria uma criança especial. E que ela foi agredida em julho, pediu em outubro que fosse revogada essa medida protetiva. Ela tinha protetiva, então? Tinha medida protetiva, porém a decisão da revogação aconteceu em novembro deste ano. Ou seja, ela acreditou e queria até liberar ele da tornozeleira. Justamente. Então, como a gente consegue visualizar aí, os fatores de riscos todos estão presentes, mas a mulher, mais uma vez, reatou ao relacionamento, acreditando que ele fosse mudar, até porque, segundo ela, ele a acompanha no tratamento com o filho. Ocorre que, qual é o alerta? É justamente as lesões corporais graves,
a nova chance, a escalada, o aumento da frequência das agressões e lógico, também as ameaças de morte, né? Então, ela tem todas as características presentes, assim como as mulheres, os estudos demonstram que as mulheres vítimas de feminicídio 98% sofreram lesões corporais anteriormente durante o relacionamento. O alerta é esse: mulheres, prestem atenção, estão presentes fatores de risco, a escalada da agressão, o aumento, a agressão tem se tornado mais frequente no relacionamento, não tem esse comportamento, eu vou mudá-lo. O que a gente precisa é mudar a nós mesmas, nós que temos que mudar a nossa concepção e não acreditar de que conseguiremos mudar a outra pessoa. Aquela velha máxima, né? Aquela velha máxima em que a princesa vai transformar o sapo no príncipe, né? E não é verdade. A gente precisa parar de romantizar esse comportamento abusivo e acreditar que tem vida após a agressão, tem vida após um relacionamento abusivo e ela é capaz. Delegada, tem aquele outro lado que coloca, puxa, mas isso é uma forma radical de colocar, porque os homens agressores precisam ser tratados, né? Porque tem que ter uma saída nessa história. O que a gente acompanha, e no caso nós estamos falando não de suposições, mas são os números, estatísticas da Delegacia da Segurança Pública, é de que a grande maioria, infelizmente, não muda, delegada. Piora ainda mais a situação, por isso que as mulheres, elas precisam mudar e não esperar que venha, porque se um homem já agride uma mulher, alguma coisa errada já tem com ele. Justamente, né? Principalmente diante de agressões, como eu disse, agressões graves, né? Que foi o caso dessa moça, né? Apanhou, tá com um corte no rosto, apanhou com um fio de energia. Então, assim, a gente precisa acreditar que a medida protetiva, ela é eficiente, mas ela também, mulher, precisa respeitar a todas as medidas impostas e denunciar a agressão. Ela agiu certo, chamou a polícia, veio até a delegacia, foi feito o exame de corpo de delito e ele foi detido em flagrante e ainda consta que ele ainda utiliza a tornozeleira em razão da agressão praticada em julho deste ano. A situação dele só piorou, delegado. A situação dele só piorou, lógico, né? A gente precisa de verificar se ele foi encaminhado para grupo reflexivo, porque aí a gente consegue visualizar, né? E mais, visualizar que não houve aí uma readaptação. E mais, toda a agressão praticada ontem foi na presença dos familiares dele. Ou seja, é uma questão, não é só de agressão, da violência, mas tem aí uma tortura, tem um ritual de crueldade, de humilhação, em que essa mulher era exposta de uma maneira que os traumas também ficam uma violência psicológica absurda. Justamente, daqui para frente a gente precisa sim incluir essa mulher nos serviços da rede de proteção, de enfrentamento à violência. A gente precisa ampará-la para que ela tome a consciência de que ela é capaz de criar essa criança e dar todas as demais assistências possíveis, né? Inclusive de transferência de renda, para que ela não novamente tenha uma recaída e volte a se relacionar com esse agressor. E que não seja mais uma vítima da estatística do feminicídio, delegada. Porque, olha só, nós temos aí pelo menos uma certa estabilidade de casos até agora, né? A gente torce que no final do ano agora o espírito natalino, Renê, impere nos lares, nas famílias, mas nós estamos aí com 47 feminicídios, que foi o ano passado até a primeira quinzena de dezembro, agora já tem 45. 2 casos, um caso a menos faz muita diferença, delegada, mas ainda é uma redução muito pequena. Justamente, a gente tem sofrido aí, tem conseguido uma redução de 2020 para cá, porém, comparando 2022 com 2023, a redução está muito pequena, né? Até o dia 18 de dezembro, a gente teve 47 feminicídios o ano passado e esse ano 45, né? E nos casos os homicídios contra as mulheres, a gente com a morte de ontem, né, no interior, a gente ultrapassou a marca do ano passado, porque a gente tem 54 homicídios de mulheres, tanto em 2022 quanto em 2023, e ontem alcançamos a marca de 55. Dados que a gente precisa trabalhar e enfrentar com políticas
públicas, né, eficientes. A gente precisa acompanhar essas mulheres vítimas que solicitam medidas protetivas, que sofrem violências graves, lesões graves, porque a gente tem já, a estatística já demonstra que as lesões corporais graves, que o abuso sexual durante o relacionamento, a perseguição, a diferença de idade, o fato do agressor estar desempregado ou ser dependente químico ou de álcool, todos são fatores de riscos graves que juntos, em um caso, ele potencializa muito mais o feminicídio. Como, por exemplo, no caso de lesões corporais, ele potencializa até 20 vezes mais. Nos casos de abuso sexual, em que a mulher é abusada sexualmente, é obrigada a manter relação sexual, os estudos demonstram que potencializa o acontecimento do feminicídio em 7 vezes mais. Então, seja, a gente precisa... Isso. As mulheres precisam ficar alerta com isso e mais denunciar. Não só as mulheres, familiares precisam denunciar. Não aceitar esse tipo de violência. Justamente, a família precisa ajudar na conscientização dessa mulher e ajudá-la também formando uma rede de proteção para ela e para seus filhos. Delegada, ou seja, é aquela história que a gente coloca aqui, né? Ah, mas se fala tanto em violência doméstica, são 45 mulheres, 47 que morreram no ano passado, parece que é um número pequeno. Mas a gente está falando de um tipo de violência que é inaceitável na sociedade, delegada. É uma violência que acontece dentro de casa, Marcelo, dentro da família. É o pai que mata a mãe dos filhos, é o pai que bate na mãe das crianças, ou seja, na esposa dele. É algo, se for analisar, né, na gênese toda, delegada, é inaceitável, é hediondo, é absurdo. Na verdade, o núcleo da família é justamente o contrário, é amor, é proteção e não esse tipo de violência. Por isso que isso choca tanto, delegada. Isso choca tanto e nós precisamos ligar alertas e trabalharmos políticas públicas, porque nós não estamos falando apenas de uma mulher lesionada, nós estamos falando de toda a família doente, de toda a família com seus direitos fundamentais agredidos, violados. Então, nós vamos ter que trabalhar desde a criança, desde o agressor, desde os pais dessa vítima e desse agressor, que também naturalizam esse comportamento, que também apoia. E tem muita fala ainda na sociedade que diz, é ruim com ele, pior sem ele. E a mulher cada vez mais se afunda nesse relacionamento abusivo, na expectativa, na esperança de que ele vai mudar. E aí ela vive vamos dizer, essa gangorra, né? Ora ela tá lá em cima, ora ela tá aqui embaixo e sofrendo abusos e inclusive impactando lá na saúde, porque hoje a gente verificar os estudos, a mulher é que mais impacta a saúde familiar, a saúde, as UPAs, né? Então, assim, que mais procura, ora com caiu, bateu a porta, ora caiu da escada, mas que a fundo ela está sofrendo violência, ela está sofrendo abuso dentro de casa. Obrigado, doutora, pelas informações. Bom trabalho para vocês. Uma missão muito árdua, mas uma missão que é desse ponto, Renê. Cada feminicídio que a delegacia consegue prevenir, consegue contornar, é uma vitória perante esse caos da violência. E a gente só lembra aqui, Renê Marcelo, que Mato Grosso está entre, né? Fica sempre no ranking, né? Entre o 3º, 4º, 5º colocado dos estados com o maior índice de feminicídio e de violência contra a mulher no país. É uma questão muito séria. A gente falando desse caso lá do Jardim Comodoro, o homem continua preso, ou seja, a mulher ela foi, né, está sendo já conduzida novamente para a delegacia, vai entrar com pedido de medida protetiva, uma série de ação. E o filhinho dela, Renê, ele tem problemas de saúde e tem aí, ele é de espectro autista. Imagina o desespero para essa mãe e a consequência para essa criança também perante toda essa violência. Nós voltamos contigo. Muito obrigado, parabéns aí ao trabalho da doutora, né, da delegada. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, são 11 horas e 7 minutinhos. Eu vou dizer uma coisa sincera. De que adianta a medida protetiva? De que adianta a tornozeleira eletrônica? Olha, ele é tornozelado, ele tem medida protetiva. Mas adiantou de quê? Então, os inteligentes, os estudiosos, né, precisam rever esse conceito. Porque no Brasil não está funcionando. O cara, mesmo com medida protetiva,
E mesmo tornozelado, continua agredindo a sua ex-namorada. É impressionante, o cara já é reincidente no crime. E parece que não vai em cana. Em Várzea Grande, um adolescente agride o padrasto com golpes de enxada. Por que, Renê? Porque ele presenciou uma briga dentro de casa. Isso no residencial José Carlos.